Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo ao nosso Devo Diário. Nós estamos aqui dando continuidade a Atos dos Apóstolos no capítulo 8. Antes de começar, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho e compartilhasse aí a palavra de Deus. Bora proclamar a palavra do Senhor por todo esse Brasil, por todo esse mundo aí, e eu creio em nome de Jesus que muitas pessoas também serão tocadas e impactadas pela palavra de Deus, beleza? Vamos orar em nome de Jesus para que Deus venha abrir o nosso entendimento. Paizinho querido, nós oramos que nós vamos ler essa palavra, que seja o Senhor a falar conosco, seja o Senhor a ministrar em nosso coração, que essa semente, Senhor, que vai ser colocada, Pai, em nosso ser, em nosso coração, venha frutificar, venha dar frutos de 100, de 60 e 30 por um em nome de Jesus. Que outras pessoas venham se alimentar da sua palavra e venham ter o entendimento, a revelação do Senhor, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Que outras vozes venham se calar agora, que nós venhamos somente ouvir a sua voz. Que nós somente venhamos ouvir, Paizinho querido, o que o Senhor tem a dizer para nós, e aqui em nome de Jesus, aquilo que o Senhor falar, Pai, nós vamos obedecer, Pai. Será palavras de avivamento, será palavras de transformação, será palavras, Pai, que vai nos direcionar para o centro da sua vontade. Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem guardado para nós dentro das suas palavras, dentro dessa escritura maravilhosa, Pai, que é o seu livro, que é a Bíblia de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Bora lá? Na pressão dos 3 Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Antes de tudo, não esqueça o seu caderninho, tá bom? Tô aqui com o meu caderninho. Não esqueça papel, caneta, tá bom? Bora escrever tudo que Deus ministrar no seu coração. Então, deixe tudo registrado aí para que depois você venha meditar na palavra de Deus e você venha orar a Bíblia, orar a palavra que você leu, beleza? É muito importante isso depois, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô na versão NVI, se tiver aí a Bíblia NVI é legal porque você vai ler e vai entender, né? Não vai ter palavras diferentes, mas se tiver também, o significado é praticamente o mesmo. Então, depois se você pesquisa lá, beleza? NVI é a minha tradução, tá bom? Então, se você vê diferença é por causa disso, porque a sua tradução é outra. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Depois do apedrejamento de Estevão, olha só o que aconteceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Ele sabia, foi o mandante, né? Continuando no mesmo versículo, mas o tema agora é assim, a perseguição e a dispersão da igreja. No versículo 1 ainda. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando na prisão. Olha só esse Saulo causando na vida dos apóstolos, na vida das pessoas que criam em Deus, que criam em Jesus, né? Que estava ali recebendo essa palavra e estava vivendo essa palavra, né? E alguns dos discípulos ali se espalharam. Então, uns foram para a Judéia, outros foram para Samaria. Somente os apóstolos permaneceram no centro. Eu creio que ali era o lugar mais rigoroso, né? Creio, é verdade, estava mais rigoroso ali, então não poderia ficar, as pessoas saíram, né? Foram fazer a obra de Deus em outras regiões, ficaram dispersos, eles saíram, porém somente os apóstolos estavam lá. Mas aqui o que se nota é que Saulo era o mandante de tudo, Saulo era o cabeça de tudo, né? Ele estava por trás de toda essa perseguição, então o nome dele estava sendo muito falado nesse tempo aqui, nesse período. E aí no versículo 4, olha só, os que haviam sido dispersos, né? Filipe em Samaria é o tema daqui desse próximo versículo. Filipe em Samaria
Versículo 4: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Eles saíram de lá, mas continuaram fazendo a vontade do Senhor, que é pregar o evangelho. Eu vejo que se não tivesse acontecido isso, que o povo ia ficar ali, os homens de Deus iam ficar ali. Porém aconteceu isso, e isso cooperou para o bem, cooperou para que o povo se espalhasse, né? Os discípulos se espalhassem e a palavra do Senhor fosse pregada. Então, tudo tem um propósito de Deus, né? Tudo acontece nas nossas vidas por um propósito. Então, continuando aqui, ó, indo Filipe, no versículo 5, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouvia Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, tanto gritos e muitos paralíticos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. No 8, assim houve grande alegria naquela cidade. Olha só, o povo ali começou a ouvir mais Filipe quando eles começaram a ver os sinais milagrosos. Então, hoje o Senhor quer usar esses sinais milagrosos para que outras pessoas venham também crer no Senhor. Nós acreditamos nos dons espirituais, nós somos continuistas, então queremos que o sobrenatural de Deus viva em nós e nós comecemos a fazer o que? Esses milagres também. Então eu e o pessoal aqui da Ohana acreditamos que o dom de Deus não morreu, ele não acabou, ele continua. O dom de profecia, dom de cura, dom de expulsar demônios, né? De libertação, que é a cura da enfermidade espiritual. Então esses espíritos imundos também podem se manifestar e podem ser lançados no fogo do inferno através dos dons espirituais, através de homens com ousadia, assim como Filipe. Então nós acreditamos que isso ainda vive. E aí no versículo 9, ó, Simão o mago, olha só, Simão o mago, o título. No versículo 9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, mágicas, né? Sabe aqueles Goldini, mágica. Quando, onde eu parei? Aqui, vinha praticando feitiçaria, continuando no 9, durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia importante, olha só, ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Uma coisa, né? Esse homem se dizia grande, ele mesmo se dizia grande. Quem é de Deus não precisa se dizer grande. Quem é de Deus não precisa falar nada que é o melhor, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. O próprio Deus exalta essa pessoa. O homem de Deus, ele será humilde, ele sempre vai ter esse pensamento, terá pessoas maiores que eu, que sabem muito mais do que eu, e eu não sei nada e eu tenho que aprender muito mais. E primeira coisa que eu tenho que aprender é aprender com Deus, é aprender com Jesus, com o Espírito Santo, pois quem te capacita, quem te dá conhecimento, quem te dá sabedoria, se você é alguma coisa hoje, é por causa dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, ó, essas pessoas se viam e ficavam impressionados com aquilo que ele fazia e falava que ele era algo assim divino, do grande poder enfim, ele era um enganador, para falar a verdade, um charlatão. No 11, eles o seguiram, pois eles os haviam iludido com sua mágica durante muito tempo. E isso acontece até hoje, pessoas vão iludindo outras pessoas com a mágica de falar, com a mágica de tocar no coração, com a mágica de fazer as pessoas chorar, né? Você ouve aquela palavra e se sente assim abençoado e se sente confortado, mas o conforto maior é a palavra de Deus vindo para trazer mudança, para trazer arrependimento, para trazer entendimento da vontade de Deus. Deus não enviou Jesus aqui
para que você venha se sentir bem. Deus não enviou Jesus aqui para que ele viesse passar a mão na sua cabeça. Jesus, ele está aqui para trazer conhecimento para dentro de nós, para que desse conhecimento, dessa verdade que vai habitar em nós através do Espírito Santo, venha trazer uma mudança, um arrependimento, uma mudança de mente, de mentalidade. Então Jesus, ele não engana ninguém, ele mostra para você que para você seguir ele, para você entrar no reino do céu, para você ter algo com ele, ser conhecido por ele, você tem que pegar a sua cruz, que é a morte, né? A cruz representa a morte, e você tem que carregar essa cruz todos os dias. Diariamente você tem que renunciar e seguir Jesus. Então, todos os dias nós temos que deixar a nossa vontade de lado e seguir a vontade de Cristo e fazer a vontade de Cristo. Então, muita gente hoje é enganado por causa desse Simão. Muitas pessoas hoje ainda são enganadas por muitos Simões que vêm e pregam um falso evangelho, um amor. Jesus é amor. Jesus sim é amor, mas esse Jesus que é amor é o mesmo Jesus que matou Safira e Ananias, que quis trazer ordem dentro dos discípulos. Esse mesmo Espírito Santo é o Espírito Santo que falou não para Paulo para tirar a espinha, o espinho da carne. Esse mesmo Jesus permitiu que Estevão fosse morto ali, fosse apedrejado no versículo 7. Né? Esse mesmo Jesus que quer nos ensinar que temos que morrer para nós mesmos, para a nossa vontade e viver a vontade de Cristo. Bem-aventurado é aqueles que forem perseguidos por causa do amor de Deus, por causa do evangelho. Então, Jesus nos chamou para fazer somente a vontade dele e não seguir essas doutrinas desses falsos homens, desses falsos profetas. No 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homem como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhando os grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha só que legal que aconteceu. Esse Simão, que era o enganador, agora ele ouviu a palavra, agora ele está crendo e está seguindo Filipe. Será que algo mudou dentro dele? Será porque por ele estar seguindo Filipe, será que porque ele está ouvindo a palavra, será que mudou alguma coisa dentro do coração de Simão? Vamos saber logo mais. Os apóstolos, no 14, tá bom? Os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Olha só, Pedro e João agora está sendo enviado para lá, para Samaria, porque muitos homens ali aceitaram Jesus, receberam Jesus no coração e eles teriam que colocar ali eles para trabalhar, né? Eles vão ali agora ser cheios do Espírito Santo, porque não é todos que podem colocar a mão e as pessoas serem batizados no Espírito Santo, mas presta atenção que você vai entender o porquê. Olha só, no versículo 15, estes, João e Pedro, chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. E então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Filipe poderia ter colocado, imposto a mão nele e recebido o Espírito Santo? Sim. Mas creio que Filipe ainda não estava preparado ainda. Ele ainda não se sentia assim capacitado, algo em Filipe, né? Então essa autoridade não foi passada para ele, porque essa autoridade é vinda de Deus, né? Então ele sentia assim que precisava do Pedro, precisava de João, precisava de alguém ainda. Filipe estava aprendendo ainda a fazer essas coisas, né? Então foram chamados lá Pedro e João. João então
Pedro ministrou neles e eles receberam o Espírito Santo. Olha só no 18, vendo Simão que o Espírito era dado à imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse, dei-me também este poder, para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Olha só, Simão falando, vou te dar dinheiro e você me dá esse poder. Eu tenho bastante dinheiro. Você vê aí que Simão não tinha entendido o que é o Espírito Santo, né? O que é os dons de Deus, o que é seguir Jesus. O coração dele ainda estava no dinheiro. Por quê? Ele era o quê? Um enganador, um feiticeiro, ele fazia truques. Agora ele vê assim, cara, essa fase aí é o que rola. Eu não vou precisar fazer nem truque nem nada, eu vou ganhar dinheiro fácil. Eu vou poder enganar as pessoas e, com o poder de Deus, ainda fazendo a vontade de Deus ainda, eu vou ganhar muito dinheiro. O coração dele ainda estava no dinheiro. Então ele recebeu Jesus por quê? Ele recebeu Jesus, começou a andar com Filipe, porque viu que Filipe fazia essas coisas maravilhosas e ele queria isso também porque ele queria usufruir desse dom para benefício próprio. E os dons de Deus não é para benefício próprio. Uma coisa é você receber Jesus, aceitar Jesus, e outra coisa é você receber os dons de Deus. Quando você recebe os dons de Deus, ou é por imposição de mão, ou é porque Deus assim permitiu e ouviu a sua oração. Você orou pelos dons e Deus permitiu que você tivesse o dom, entendeu? E ele queria que isso fosse dado por causa do dinheiro. E olha só, falou logo para Pedro, né? E olha o que Pedro respondeu no versículo 20. Pedro lhe respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Ou seja, o seu dinheiro e você que pereça, morra, vai para o inferno. Olha o que ele continua dizendo, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? E tem gente que pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Fala, jamais eu vou. Aí você vem para a igreja porque você quer riqueza. Você vem para a igreja porque você quer prosperidade. Você vem para a igreja, recebe Jesus porque você quer algo. Isso é interesse, né? Você vem para a igreja porque você pode receber algo de você, mas com o tempo Deus vai lapidando o seu coração, Deus vai lapidando a sua mente, você vai entender o que é as promessas de Deus, os dons do Senhor, e você vai se arrependendo e Deus assim com o tempo Ele ministra em você. Ou você recebe isso, se arrepende verdadeiramente, ou você desvia, você para. Muita gente vem por interesse e para no meio do caminho, né? Então é assim que é quando você vem por interesse. Olha no versículo 21. Você não tem parte nem dinheiro, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro está falando o quê? Que o coração dele não está em Jesus. Para você receber tudo isso, o seu coração tem que estar em Cristo, porque muitos param projetos, porque muitos desistem no meio do caminho, porque eles não vê reconhecimento de pessoas, não vê reconhecimento das pessoas que estão em volta, não tem lucro, não tem nada, e eles param no meio do caminho. Então, se você tem um ministério, se você tem um projeto, se Deus te deu algo para você e você está fazendo, não faça por causa das pessoas, porque uma hora você vai parar. Porque o que mais tem aqui nesse meio, né, de igreja, você que é pastor, você que é líder, você que tem projeto social, o que mais tem é pessoas te apunhalando por trás, é pessoas falando mal de você, pessoas não reconhecendo o esforço que você faz. Essa é a vida. Olha só, Estevão estava pregando o evangelho e curando pessoas, Jesus também. Os meninos, os apóstolos, todos estavam fazendo isso e eles não tinham o reconhecimento. Tinham reconhecimento de pessoas, mas outras pessoas não, e mataram eles. Então vai ser assim também. Pedro está falando assim. Então você não tem parte nesse ministério. Olha só, Pedro não estava expulsando ele. Pedro está falando, com esse coração você não recebe isso. Com esse coração você não vai conseguir nada com Jesus.
E o que ele fala no versículo 22, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. No 23, pois vejo que você está cheio de amargura e preso no pecado. Então o coração dele é amargo, o coração dele estava preso no pecado, o coração dele estava nas coisas e não em Jesus. E ele estava andando com Felipe já. Ele já estava batizado já, né? Mas ele não estava completamente arrependido de tudo isso. Então o coração dele estava amargo, o coração dele estava cheio de amargura. E aí continuando aqui no 24, Simão porém respondeu, respondendo, ore vocês por mim, para que não me aconteça nada o que vocês disseram. Cara, não é assim que funciona. Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só você vai fazer. Tem coisas que é você e Deus. Não tem como nós fazermos. Você que tem que ajoelhar, você que tem que pedir para Deus. É coisas que nós não temos mais condições, é o Senhor que vai resolver. Então, nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos pedir, mas Deus ele quer ver o seu mover. Ele quer ver você dando os primeiros passos. É você que tem que se arrepender, é você que tem que mudar. O Espírito Santo vai mudar você quando você decidir mudar. Quando você fala, não, eu quero mudança. Aí você começa ali uma vida de relacionamento com Deus, buscando Deus. E aí, nesse tempo que você está começando a entender o que é caminhar com Jesus, ele vem e muda toda a sua estrutura de dentro para fora. A mudança do Senhor começa de dentro para fora. No 25, tendo testemunhado e proclamado essa palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, João, Pedro ainda continuaram pregando, mas voltando para Jerusalém. Aí no versículo 26, um outro tema, né? Filipe e o etíope. Filipe ali, ele sai, olha só, 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce para Jerusalém a Gaza. Olha, Filipe ali sendo instruído agora pelo anjo, o anjo do Senhor falando com Filipe, sai desse lugar, vai para Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope e um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Olha só que interessante, o cara foi para adorar a Deus, e aí foi cheio da presença do Senhor, foi cheio da glória de Deus, e é muito importante essa passagem, porque você entende que para entender as Escrituras, você tem que entender quem morreu por você. Para entender tudo isso que nós estamos lendo hoje, você precisa do Espírito Santo. Então você precisa orar para Deus, para que você venha entender. Eu estou falando com você, mas de repente você não está entendendo nada. Ore para Deus. Pegue esse livro de novo e ore. Busque ele, busque entendimento. Você vai entender e Deus vai falar com você, vai falar no seu coração. Olha só no versículo aqui, 28. E o Espírito disse a Filipe, aproxime dessa carruagem e acompanhe. Você vê que no 26 um anjo falou com Filipe, deu ali a direção para ele ir. Agora ele está caminhando e aí ele vê essa carruagem. E o Espírito disse a Filipe, o Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo que está em você, ele te direciona. Ele te fala o que você tem que fazer. Então, veja só o que Filipe fez. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Sabe por quê? Porque ele estava lendo uma passagem que falava de Jesus. E Filipe falou, é isso. Entenda que
as coisas que o Espírito Santo vai te revelar, você já tem que ter sua sabedoria já, né? Ele falou, ó, se aproxima, o Espírito Santo falando para ele, se aproxima perto da carroça. Ele foi e correu, se aproximou. Aí ele ouviu que o homem estava lendo a passagem de Isaías, e nessa passagem está falando de Jesus. Aí ele se ligou, falou, ó, por isso que o Espírito de Deus pediu para mim ficar do lado dessa carroça. Ele está lendo essa palavra, e essas palavras estão falando de Jesus. E como eu sei que muitos não conhecem Jesus, porque Jesus está sendo pregado agora, as boas novas estão sendo faladas agora, ele não sabe que é de Jesus. Mas eu vou perguntar se ele sabe de quem Isaías está falando. Aí onde ele perguntou aqui, você entende o que está lendo? E ele respondeu, o cara que estava na carroça, como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Felipe para subir e se assentar ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, que diz assim, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Meu querido, você que lê a Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus. É a história de Jesus ali. Você vai ver Jesus, você vai ver que as pessoas falavam com Jesus, as pessoas tocavam em Jesus. Mas no Antigo Testamento não tinha um Jesus. Tinha uma promessa que viria o Salvador, que viria alguém para libertar o povo de Israel. Então, quando você ler o Antigo Testamento, leia com os olhos em Jesus. Porque no Antigo Testamento, há uma sombra de Jesus ali. Então, Isaías está falando de Jesus, mas não está falando, assim, literalmente de Jesus, né? Ele mostra uma sombra que viria esse homem e morreria por nós, né? Então toda a Bíblia no Antigo Testamento fala de Jesus, mas fala escondido, fala ali escurecido, está uma sombra de Jesus ali. Então procure Jesus sempre que você lê o Antigo Testamento. E aí continuando aqui no 36, prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olha aqui a água, que me impede de ser batizado? E disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. Isso do batismo de Filipe aqui é muito importante para você entender que você pode ser batizado em qualquer lugar. Por que ele já está falando do batismo? Porque lembra, Filipe começou a falar de Jesus, certo? Então ele falou, Jesus que foi batizado, e quando ele foi batizado, o batismo do arrependimento, veio o Espírito Santo, pousou nele e batizou ele com o Espírito Santo. Então houve dois batismos, o batismo das águas, o batismo do arrependimento, o batismo de João, e teve o batismo do Espírito Santo. E aí o eunuco falou, ó a água ali, que impede de ser batizado? Se você crer, você pode ser batizado. Se você pegar um copo d'água, se a pessoa crer, ela pode ser batizada. É na piscina, ela pode ser batizada. Mas é piscina pequena, de criança. Você pode ser batizado, se você crer. Então crê no Senhor e seja batizado, em nome de Jesus. E aí disse Filipe, se você crê de todo o coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram na água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe
repetidamente, e o eunuco não viu mais e não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Vou ler o último versículo, tá bom? Mas entenda que Felipe pegou o eunuco, desceu da carruagem e batizou. Cara, o Espírito ali encheu aquele homem, o eunuco. E a palavra não fala, mas a alegria aqui, que está aqui nessa tradução, cheio de alegria, é cheio do Espírito Santo. Para mim, ele foi cheio da alegria de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha como que Deus ele faz as coisas. Felipe podia batizar? Podia, batizou. E eles foram cheios ali, ele foi cheio ali. Foi uma conversão genuína. Ele acreditou ali que Jesus é o verdadeiro Salvador. Ele é o único. Então ali teve um arrependimento da parte do eunuco. Deus ali ele encheu aquele eunuco de alegria. Felipe ali instantaneamente foi arrebatado. Ele ali ainda nem existe, mas nesse tempo aqui já existia. Com o Espírito Santo já existia aquela transporte, né, teledimensional, sei lá, que a pessoa tá ali, né, tipo, como que é, Guerra nas Estrelas? Star Wars? Não, teve um outro lá, esqueci o nome, fugiu, do Spock, que tem a orelha pontuda, né, lembra? Então tinha isso daí, né. Olha só, Felipe já foi arrebatado dali. E olha para onde Felipe foi. Felipe, porém, apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho e todas as cidades pelas quais passava. Olha Felipe aqui fazendo a vontade do Senhor. E não importa, eu não sou Pedro, eu não sou Paulo, eu não sou Ciclano, eu não sou fulano. Cara, você é você e Deus quer usar você. Então pare de se comparar. Se Felipe tivesse comparado com João, com Pedro, ele não ia fazer mais nada. Então ele não se comparou com ninguém. Você quer se comparar com alguém? Se compare com Jesus. Fala, eu quero ser que nem Jesus. E aí ele vai falar, se desvazie de você. Deixe o seu eu, deixe tudo que é de Flávio, né? No caso eu, deixe tudo que é de Flávio, deixe tudo que é de Marcos, deixe tudo para lá, tudo que é do velho homem. E agora seja um novo homem. Seja você um novo homem em Cristo Jesus, uma nova mulher em Cristo Jesus, um novo jovem em Cristo Jesus. E comece a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, eu creio que assim como Felipe ouvia a voz do Senhor e obedecia imediatamente, assim seremos nós. Nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo e vamos imediatamente obedecer a voz de Deus. Paizinho querido, eu oro para que nós venhamos ser direcionados pela sua voz, pelo teu Espírito, que seja feita a sua vontade, que seja feito o seu querer. Pai, em nome de Jesus, faça a sua vontade em nossas vidas. Que nós venhamos ser sensíveis, Senhor Pai, à sua voz, e nós venhamos obedecer o Senhor imediatamente. Que nós venhamos se entregar todos os dias, Pai, e fazer a sua vontade. Independente da situação, independente da circunstância, que seja o Senhor a fazer todas as coisas dentro de nós e através de nós, Pai. Nós abençoamos, nós entregamos esse momento de devocional. Que o Senhor venha fazer, Pai, em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha nos usar e venha nos direcionar, assim como o Senhor direcionou Felipe. Que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo, nos ouvindo. Que o Senhor faça na vida dele o sobrenatural. Que a paz de Deus esteja com você. Que Deus abençoe você, a sua vida e toda a sua família. Que Deus abençoe. Até o próximo devocional, a pressão dos 3.